Salve galera, estamos aqui em mais um vídeo. Dessa vez eu achei interessante essa questão aqui, a Dario e Xexes, da segunda fase da UBI 2017. Eu achei essa questão muito interessante porque a questão que você inicialmente lê ela parece ser muito complicada, mas ela não é. Então é isso aí. Vamos lá. O jogo basicamente ele é um papel e tesoura, que ele até introduz que papel e tesoura. Tipo, você tem dois jogadores, que é o Dario e o Xexes, e esses jogadores, cada um escolhe uma carta e determinada, tipo, um par de carta é predefinido quem é o vencedor. Tipo, uma carta tal ganha de outras cartas e perde para tais cartas. É que nem papel e tesoura, tipo, papel ganha de pedra e assim vai. Só que nesse caso, o jogo possui 5 cartas, numeradas de 0 a 4. E aí tem a descrição aqui da imagem, né? Eu vou até abrir a imagem aqui na nova guia para ver se fica melhor. É essa imagem que ele define quais são os vencedores. Tipo, por exemplo, se eu tenho um confronto, por exemplo, de 0 contra a carta 2, por exemplo, um jogador escolhe a carta 0 e outro jogador escolhe a carta 2. Quem vai sair vencendo? E nesse caso, quem sai vencendo é o jogador 0, porque o 0 derrota a carta 2, pelo o que ele fala aqui. Então, ele vai dar N rodadas, que no caso são N linhas, e aí cada linha ele diz qual foi a jogada do Dario, qual dessas 5 cartas o Dario escolheu, e depois qual dessas 5 cartas o Xexes escolheu. Então esse é o enunciado da questão, e você precisa computar quem venceu ao total. Como o N é ímpar, então o vencedor é dado pelo quem tem maior número de turnos. Tem N turnos, então quem tiver a maior quantidade em relação ao outro ao final, então é o campeão. E é basicamente isso. Então, o que é interessante da questão é que se a gente parar para analisar pela foto, repara que sempre como é que eu falo? A carta, ela vence dos seus dois próximos, cara, dos seus dois próximos, que eu falo no sentido 2 a mais. Tipo, por exemplo, se eu tenho a carta número 1, a carta número 1 vence da número 2 e da número 3. A 2 vai vencer da 3 e da 4. Então, se você tem uma carta I, a carta I, imagina que isso aqui é um I, ela vence das cartas I mais 1, que isso era para ser um I, mas está meio feio, desculpa aí, e I mais 2. Isso é o padrãozinho da imagem. Porém, tem um detalhe. E se o meu próximo cara não existir? Por exemplo, vamos pegar o 4. O 4 ele ganha do 0 e do 1. Porque não existe nem 5, nem 6, tá ligado? E como são 5 cartas, ele ganha do 0 e do 1. É como se fosse uma maneira circular, sabe? O cara sempre ganha dos seus dois próximos, mas avança de um jeito circular. Porque se o próximo não existir, eu volto pro começo. É exatamente isso que acontece. O 4 ele ganha do 0 e do 1. O 3 ele ganha do 4 e do 0, porque o 5 não existe. Teoricamente seria 3, ganha do 4 e do 5, mas 5 não existe, então eu vou pro início, que é o 0. Então, a gente vai escrever isso aqui, ele vai derrotar sempre em uma expressão aqui. Ele é I mais 1, hash com 5, e I mais 2, tá muito feio, peço desculpas, hash com 5. Então, para uma carta de número I, ele ganha desses dois caras. Desses dois carinhas aqui, da carta I mais 1 hash com 5 e da carta I mais 2 hash com 5. Isso você tira pela imagem que ele dá. Caso contrário, essa carta não vai ganhar. Se os adversários dessa carta não for nem esse cara, nem esse cara, essa carta não vai ganhar. O vencedor vai ser o adversário. E não tem um caso que seja contraditório. Tipo, se esse cara não for verdadeiro, a outra carta vai ser necessariamente verdadeira. Porque como eu seleciono dois caras distintos daqui, porque ele fala que é distinto, esse cara seleciona dois caras distintos, então esses caras vão ter sempre até no máximo, eles podem até não ter nada, mas eles não vai sobrar mais, tá ligado? Nunca vai ter um caso em que sobre alguma carta que não vai ser utilizada. Então se esse cara não derrotou isso aqui, é muito possível não, é certeza que o outro cara vai ganhar. Tá meio confuso, eu sei, mas é basicamente o seguinte: vamos supor um confronto entre, por exemplo, 1 e o 4, por exemplo. Então, quais são os caras do 1?
1 ele ganha do 2 e ele ganha do 3. O 4 não está aqui, então o 4 ganha. Mas por que o 4 ganha? Repare que o 4 tem o 1 na sua lista de vencedores. Entendeu? Então nunca vai ter um caso em que o outro cara não vai sair ganhando. Você pode escolher qualquer combinação de dois aqui, dois caras, não existe. Se eu pego, por exemplo, o 0 e o 2, por exemplo, aqui é fácil porque já tem. Eu pego o 0 e o 3. O 1 e o 2, que é de quem o 0 ganha, não tá. É diferente de 3, o 1 e o 2. Então o 3 ganha, mas repare que o 0 está sempre na do 3. Então, automaticamente, se esse cara, o outro adversário não escolheu nenhuma dessas duas cartas, o adversário já é o vencedor. Isso tudo você tira pela imagem, por isso que a imagem é bastante importante de você observar e entender. Então, sabendo disso tudo, vamos embora pro código, que a gente já enrolou demais, e dale. Então, a gente vai começar lendo, são N rodadas, e ele nos garante que ele nos garante que esse N sempre é ímpar. Então, é GG porque nunca vai ter empate, e como os caras são distintos, então nunca vai ter empate em cada turno e nunca vai ter empate na pontuação geral, porque o N é sempre ímpar. Então vamos ler aqui. Eu vou definir a quantidade aqui, ó, entre vitórias de Dário, 0, e vitórias de Xexê, igual a 0. Então vamos começar correndo para cada turno. E pelo nosso querido negócio, a gente tirou a expressãozinha de que o cara ganha desse um cara de número I, ele ganha desses dois carinhas. Isso aqui foi o que a gente tirou da imagem, de que ele sempre ganha dos dois vizinhos mais próximos, maiores do que ele circularmente, né? Que como é basicamente um círculo, então é aquela história do resto com 5, porque são 5 cartas. Então vamos ler. A cada round ele dá o D e o X, que é a carta que o Dário jogou e a carta que o Xexê jogou. Qual é o nome do cara mesmo? Peraí. Xexês. E é a carta que o Xexê jogou. Então eu vou ter dois inteiros D e X. Vamos ler. Parou? Não foi. Beleza. Lendo esse cara, a gente vai verificar se o Dário é o campeão. Caso o Dário não for o campeão, o Xexê vai ser campeão, porque não existe uma combinação que seja diferente disso no caso da imagem. E não existe. Se automaticamente um cara que o Dário escolheu ele não for o campeão, automaticamente o Xexê ele já é o campeão. Não tem essa. A imagem fica bem claro isso quando você interpreta ela. Então, pro Dário ser campeão, o que acontece? O meu X tem que ser igual a D mais um resto. Vou botar um outro. D mais um resto com 5. Que são 5 cartas, é aquela história toda. Ou, se ele for igual a esse cara. Ao outro cara, no caso, né? Perdão. Que é o D mais 2 restos com 5. Se eu tenho a carta aí, eu ganho do cara aí mais um resto com 5 e da carta aí mais 2 restos com 5. Então, se isso for verdade, então as vitórias de Dário mais. Caso contrário, as vitórias de Xexês mais. E no final eu tenho que verificar se a vitória de Dário é maior do que as vitórias de Xexê. Caso contrário, vou até botar isso aqui dentro, eu vou dar um print F, porcentagem S, barra N, e aqui a string eu defino pelo ternário, que eu posso botar, para poder printar string. Então, se a vitória de Dário for maior que as vitórias de Xexê, então se sim, eu printo, é tudo minúsculo, vamos olhar lá. Aqui, ó, Dário, aqui. Então, voltando aqui, ó, Dário, caso contrário, qual é o nome do cara? Cadê? Xexês. Pronto. Se não tiver tido alguma coisa errada, acredito que isso aqui deve estar funcionando. Vamos abrir o nosso querido terminal. Copiar o caso teste aqui, ó. Agora que os casos testes que tem aqui é muito fuleiro, mas vamos testar. Show.
pesquisar aqui, porque eu boto o caso teste aqui, Dario XX. Vamos submeter. Espero que não dê nada errado. Trocar a linguagem e só dá-lhe. Tentar um define login, mas nem precisava. Eu tinha deixado de outra questão que eu tava fazendo em C, então ficou aí, nem precisava disso aí. Só um define que eu tinha usado antes. Vamos ver. Solução correta. Hoje a gente não errou. Mas é uma questão bastante interessante, porque pela imagem ela nos diz basicamente o que a gente tem que fazer na questão. E é muito bom ficar atento a isso. Essa questão é muito interessante por isso, porque é a imagem que diz que qual é o tom da questão, o que você tem que fazer na questão, qual que é o padrãozinho certo que faz a questão. Então isso é muito interessante. E eu espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Mais um vídeo aí. Espero que tenha ficado melhor dessa vez. Ficou um pouquinho mais curto, tentei ser mais breve, até porque a questão também é uma questão mais curta, mais de boa de codar, então o vídeo ficou um pouco mais curto, mas é uma questão muito interessante. E eu espero que vocês tenham gostado, e é isso aí, galera. É nóis.